Metropolitana de São Paulo. Mulher é baleada dentro de estação de trem na zona norte do Rio. Briga de vereadores e funcionários interrompe a eleição do presidente da Câmara de Macapá. Ex-presidente Michel Temer vira réu por lavagem de dinheiro na reforma da casa da filha. Casa Civil demite mais 2 funcionários do Ministério da Educação. Investigação preliminar aponta que falha no sistema de processamento de dados foi a causa da queda do avião da Boeing na Etiópia. Perícia conclui que incêndio no Museu Nacional começou com curto-circuito em aparelho de ar-condicionado. Na Libertadores, Grêmio é derrotado pela Universidade Católica do Chile. Um protesto de alunos em frente a uma escola estadual de Guarulhos, na Grande São Paulo, terminou em confronto entre estudantes e policiais militares na noite dessa quinta-feira. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações. Olá, Marcelo, bom dia. A manifestação teve início após uma determinação do diretor da escola. Que determinação foi essa, hein? Olha, bom dia para você também, Ana. A determinação foi de proibir a entrada dos alunos da Escola Professora Frederico de Barros após o início das aulas. Os atrasadinhos foram pegos de surpresa e resolveram fazer aí uma manifestação, o que assustou aí o gestor que acionou a Polícia Militar. Quando as viaturas chegaram, aí teve início uma grande confusão que foi registrada pelos próprios estudantes. Acompanhe comigo. As imagens mostram os PMs com armas em punho. Um deles aponta a arma para uma aluna. Um professor aparece tentando apartar a confusão. Os alunos pediam a saída do diretor após a decisão de proibir a entrada na escola depois do início das aulas. Impressionante. O comando da Polícia Militar já instaurou aí um procedimento investigatório para apurar aí as condutas desses policiais que se envolveram nesta confusão, que pode ocasionar, inclusive, o afastamento deles das ruas. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Marcelo. E continue aí com a gente. Qualquer coisa é só chamar. A Polícia Militar impediu que uma quadrilha de mais de 20 criminosos assaltasse 2 agências bancárias em Guararema, na Grande São Paulo. Policiais da Rota, tropa de elite da PM Paulista, fizeram bloqueios e trocaram tiros com os assaltantes. 11 suspeitos acabaram mortos. Thaís Nunes. O relógio marca 3 da manhã desta quinta-feira. 5 viaturas da Polícia Militar em alta velocidade. Neste vídeo dá para ouvir os tiros. Os PMs correm atrás dos bandidos pelas ruas de Guararema. Aqui avançam devagar e se protegem para não serem baleados. Minutos antes, as câmeras de segurança deste centro comercial gravaram a movimentação dos assaltantes. Repare que eles estão armados com fuzis. Logo em seguida, 2 deles aparecem correndo. Eu acordei com os tiros, muitos tiros. Entramos no banheiro e deitamos no chão. Ficamos lá mais de meia hora deitados no chão. Policiais da Rota estavam de campana na região porque foram avisados pelo Ministério Público que um ataque a caixas eletrônicos estava para acontecer. Só isso que eu tinha informação, mais nada. Eles estavam completamente equipados, muito mais do que nós. 2 bancos chegaram a ser explodidos. Um deles é vizinho da única delegacia da cidade. A polícia diz que nada foi levado. Na fuga, pregos foram deixados na pista e estouraram os pneus de alguns carros da PM. A polícia diz que o primeiro confronto aconteceu em uma estrada que estava sendo bloqueada por 6 viaturas. 2 carros blindados usados pelos assaltantes encontraram o bloqueio e deram um cavalo de pau para tentar fugir. Um dos carros errou a manobra. As portas se abriram e, segundo a PM, houve troca de tiros e 7 criminosos foram mortos. O outro veículo deu de frente com mais 2 viaturas da Rota que vinham no sentido oposto. Os criminosos dispararam e os policiais revidaram. Um assaltante morreu e 4 conseguiram fugir. 3 correram para a mata e foram perseguidos. 2 acabaram mortos e 1 preso. Eles vieram para a guerra. Resumindo,
todos estavam de colete tático, que é aquele colete que ele coloca carregadores extras, estavam de luva, balaclava, uma roupa que parece um fardamento, de botas táticas. Enquanto as viaturas procuravam pelos bandidos que escaparam, um deles conseguiu invadir este condomínio e fazer 2 funcionários reféns. Sebastião, que trabalha como porteiro, foi uma das vítimas. O nosso medo, né, do meu companheiro, foi de vir uma viatura confundir a gente também com bandido. O bandido trouxe os funcionários até essa chácara, pediu para o Sebastião retornar e avisar a polícia onde eles estavam. A princípio, o assaltante dizia que queria se entregar, mas antes invadiu a propriedade e fez uma família refém. A negociação com a PM durou 1 hora e os moradores viveram momentos de pânico. O dono da chácara enviou uma mensagem de áudio pedindo ajuda para a família. Avisa a polícia logo, os caras estão batendo aqui na minha porta, eu estou tentando roubar a porta aqui, ó, Praça Rua. Em entrevista ao SBT, Vanderleia Gomes, que mora no local, contou o que o criminoso falou durante a abordagem. Eu estou com refém, eu vou matar ele se você não deixar a gente entrar. Ele conseguiu arrombar a porta e entrou. Policiais da rota disseram que o assaltante chegou a entregar o fuzil, mas no momento da prisão sacou uma pistola. Ele também foi baleado e não resistiu. Ao todo, 11 criminosos morreram. Nenhum policial ou morador ficou ferido. Durante todo o dia, buscas foram realizadas na cidade para tentar localizar os fugitivos. Ninguém mais foi encontrado. O Banco do Brasil e o Santander disseram que estão colaborando com as investigações. Guararema, município de pouco menos de 30 mil habitantes, não está acostumada a episódios de violência como este. A dona desta loja, no centro da cidade, teve a vitrine quebrada. Nas roupas ficaram as marcas do confronto. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Então, realmente, um terror. A ação em Guararema, na Grande São Paulo, foi a 3ª mais violenta da Polícia Paulista. O presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória cumprimentaram os policiais que impediram os assaltos. Apesar dos 11 mortos, o governo considerou a ação de Guararema, na Grande São Paulo, bem sucedida. A ideia não é confrontar. Temos 2 presos e nessa ocorrência um desfecho de 11 mortos. A ideia é não tolerar a agressão da criminalidade contra o povo de São Paulo. Então, essa é a orientação de governo. O comandante da rota, tropa considerada de elite da PM, afirmou que os policiais estavam preparados para o confronto. Indivíduos que foram até lá foram preparados para a guerra. Eles não tinham a intenção de se entregar. A intenção era realmente o confronto. O enfrentamento se deu não porque nós buscamos enfrentamento, porque eles queriam enfrentamento. Com os criminosos foram apreendidos 8 fuzis, 2 espingardas calibre 12, 4 pistolas, revólver, muita munição, coletes à prova de bala e pregos espalhados no asfalto para impedir a chegada da polícia. Uma grande quantidade de explosivo também foi localizada. A quadrilha usou 7 carros. 4 foram apreendidos, pelo menos 2 são blindados. Promotores de Sorocaba instauraram uma investigação sobre a atuação de integrantes de uma facção criminosa no interior de São Paulo. Foi aí que surgiram os primeiros indícios de que haveria um grande ataque a caixas eletrônicos na região da cidade de Guararema. Até poucas horas antes do roubo, a polícia não sabia o alvo exato da quadrilha. As mortes aconteceram em 5 locais diferentes. Apenas a perícia nos corpos dos suspeitos poderá comprovar como ocorreram os supostos confrontos. Ataques a agências bancárias no interior são cada vez mais comuns em São Paulo. Em dezembro passado, bandidos atacaram 3 agências bancárias no centro de Atibaia. 4 policiais militares foram baleados. Um deles morreu com um tiro na cabeça. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os policiais pela ação em Guararema e ressaltou que nenhum inocente saiu ferido. O governador João Dória adotou o mesmo discurso. Mandaram para o cemitério 10 facínoras, 10 bandidos, vão ser homenageados no Palácio dos Bandeirantes pelo governador de São Paulo.
E mudando agora um pouquinho de assunto, em Teresina, uma idosa e uma criança morreram e 40 pessoas ficaram feridas no rompimento de uma lagoa depois de uma chuva forte. Dezenas de casas foram inundadas e destruídas. O repórter Christian Souza esteve no local logo depois da enchente. Muita água desceu e acabou atingindo cerca de pelo menos 30 casas, há mais ou menos 40 feridos. O Corpo de Bombeiros está aqui trabalhando no local nesse momento. É uma situação muito triste, muita lama aqui no local. A gente está vendo aqui muita lama, tem muitos objetos aqui no chão. E é muito complicado até falar porque é desesperador. Não é só uma rua, são várias ruas. E tem um carro ali, olha só como é que ficou a situação do carro, né? Carros que foram levados e muitas famílias realmente desesperadas. E o pior é a dificuldade do acesso também nas ruas para chegar até aqui e as pessoas conseguirem socorro, né? Estou aqui dentro da casa do seu João. Simplesmente ele perdeu tudo. Tá aqui a televisão, os móveis, a água entrou. Seu João está aqui, a esposa dele estava na casa dele com ele. Seu João, o senhor se salvou com o pé de goiaba, foi isso? Me salvei em cima do pé de goiaba, foi a verdade. Me salvei em cima do pé de goiaba, porque se não fosse ele, não tinha descido. O pé de goiaba fica lá no quintal, ele correu e subiu rapidamente com a esposa. Perdeu tudo, seu João? Perdi tudo. Ainda falando em Teresina, 41 estudantes ficaram ilhados dentro de um ônibus escolar. Os alunos estavam a caminho da escola quando ficaram parados em um trecho alagado da cidade. As crianças menores foram carregadas nos braços e nas costas dos bombeiros. Fiquei desesperado. Já os maiores fizeram uma corrente humana para sair do local em segurança. O resgate durou cerca de 40 minutos. Os estudantes foram colocados em outro ônibus. Ninguém se feriu. Familiares de um DJ morto pela polícia no Rio de Janeiro dizem que o jovem era inocente. Ele estaria portando uma furadeira que os policiais confundiram com uma arma. Na despedida do jovem, parentes e amigos não conseguiam suportar a dor. Ele estava com uma furadeira na mão e confundiu a furadeira com uma pistola. A irmã dele passou mal e precisou ser socorrida. No enterro, homenagens e muita revolta. Justiça! Justiça! O DJ João Vitor Braga, de 22 anos, foi atingido com 2 tiros durante uma operação policial na favela Santa Maria, na zona oeste do Rio. A família afirma que ele estava indo fazer um concerto na barbearia de um amigo e por isso carregava uma furadeira. A PM dá outra versão e diz que durante a ação 3 bandidos ficaram feridos. Todos chegaram ao hospital mortos, inclusive o DJ. João Vitor não tinha antecedentes criminais. A família também denuncia que a furadeira e o celular do jovem foram levados pelos PMs, mas não constam no auto de apreensão, que foi feito pelos próprios policiais militares. Eu espero isso mesmo, que reconheço que ele erraram. O meu filho não era nada disso que eles estavam pensando. Depois do enterro, a mãe da vítima foi levada por policiais civis para prestar depoimento. A Delegacia de Homicídios também quer ouvir a esposa do jovem e outras testemunhas que possam ajudar a esclarecer o caso. Se você é negro e se você mora em comunidade, você tem muito mais chances de ser morto injustamente, como ele foi. Uma mulher foi atingida por uma bala perdida dentro de uma estação de trem na zona norte do Rio. A polícia disse que PMs foram atacados por traficantes durante um patrulhamento de rotina próximo à estação, mas que eles não reagiram aos disparos. Esse vídeo mostra o momento em que os bombeiros prestam socorro à vítima. Dalva Medeiros, de 53 anos, foi baleada em uma das pernas. Ela foi socorrida e levada a um hospital no centro do Rio. O médico falou que foi um milagre. Não atingiu nenhuma parte óssea dela e nem nenhuma artéria, nenhuma veia, né? Que poderia ser fatal, que ela poderia vir a perder sangue e ser fatal, né? O filho da vítima, que não quis se identificar, reclamou da violência durante operações da polícia. Todo dia, eles vão lá, dá volta de caveira na favela, aí baleia alguém e vai embora. Aí volta, baleia alguém e vai embora. A mulher foi atingida na estação de Manguinhos, na zona norte da cidade. Em nota, a Polícia Militar disse que equipes do Batalhão da Maré foram atacadas a tiros quando faziam um patrulhamento de rotina na região, mas que não houve disparos por parte dos policiais.
Segundo a Supervia, a concessionária que administra os trens no Rio de Janeiro, a estação já estava fechada por medida de segurança quando a vítima foi baleada. Desde o início do ano, a empresa já teve que alterar a circulação dos trens 21 vezes por causa dos tiroteios. A pessoa sai de casa para ir trabalhar e acaba morta dentro de um trem. Isso é inaceitável, é muito crueldade. Nesta quarta-feira, passageiros já haviam ficado no meio do fogo cruzado quando um trem passava pela mesma estação. Desesperados, tiveram que se jogar no chão para se proteger. Do lado de fora da estação, um homem ignorou o perigo e gravou um vídeo no meio do confronto. Estamos aqui na Leopoldo Bulhões, tiroteio, Que perigo, hein? 3 adolescentes com máscaras armados com um machado invadiram uma escola em Imbaú, no Paraná. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 3 alunos desligaram o disjuntor e invadiram uma sala com um machadinho durante as aulas da noite. Eles quebraram janelas, mesas e o quadro do professor. Como a luz estava apagada, o desespero tomou conta dos outros estudantes. A ação aconteceu por volta das 8 horas da noite. 3 menores, um de 13, um de 16 e o mais velho com 17 anos, entraram dentro de uma sala. Eles estavam em posse de um machadinho. 2 seguraram na porta os alunos que tentavam sair. Já o terceiro, mascarado, começou a dar machadadas em objetos dentro da sala de aula. Após o ataque, os adolescentes foram encontrados pela PM a alguns quilômetros do colégio. Na versão de um dos alunos, que foi o que efetivamente entrou na sala de aula mascarado, portando o machado e quebrando os móveis, ele queria vingar-se dos colegas, haja vista que ele alega ter sofrido bullying na escola. Em Belém, um funcionário de uma escola pública foi preso acusado de abusar sexualmente de pelo menos 20 estudantes. João Maria Ferreira, de 36 anos, foi algemado na frente dos alunos e levado para a delegacia. O faxineiro foi preso em flagrante dentro do colégio no horário do expediente. Ele trabalhava aqui desde o começo da semana. Várias alunas confirmaram que o funcionário recém-chegado praticava os abusos nos corredores da escola. Chegou e fingiu que estava conversando com um menino do nosso lado. Aí ele veio passando a mão na nossa perna e a gente saiu correndo, desesperada. A polícia recebeu ao menos 20 denúncias contra o funcionário da escola. São adolescentes entre 10 e 14 anos. Esta mãe, que prefere não mostrar o rosto, ficou em choque ao saber que a filha era uma das vítimas. Eu fiquei desesperado porque eu nunca esperava que acontecesse com minha filha. Ela tem 14 anos. E pensa que a gente tem segurança dentro das escolas, a gente não tem mais. João Maria Ferreira é funcionário de uma empresa terceirizada. Ele nega todas as acusações. Sou inocente dessa acusação. Eu, na verdade, pretendo pleitear alguma coisa contra essas alunas. A direção da escola, doutor José Márcio Aires, não quis gravar entrevista. A Secretaria Estadual de Educação informou que está acompanhando o caso. O faxineiro foi indiciado por importunação sexual e estupro de vulnerável. Não cabe fiança. E olha só esse caso, uma mulher foi presa depois de espancar e acorrentar o filho de 9 anos em um assentamento de Sobradinho, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Ela disse à polícia que agiu por desespero. Foi por uma denúncia anônima que o Conselho Tutelar e a polícia descobriram o caso. A mulher de 34 anos foi presa em flagrante. Ao delegado responsável, ela disse que cometeu um ato de desespero e acorrentou o filho porque ele estava jurado de morte depois de se envolver em uma briga. A mãe, segundo ela relata, ela perdeu completamente o controle. Arrancou uma ripa de uma caixa de frutas, bateu na criança nas costas e nas pernas e, na sequência, acorrentou esse garotinho numa estrutura de madeira que sustentava o barraco. As imagens mostram a situação em que um garoto foi encontrado. A polícia disse que a criança ficou quase 3 horas acorrentada. Além do menino, outras 4 crianças vivem com a mãe neste barraco.
Ele não relatou sofrer maus tratos por parte da mãe. Ele não disse isso aos conselheiros tutelares. Também não há relato de que ela seja uma mãe ruim com os outros 4 filhos que ela possui. Até pelo contrário, ela não tem nenhuma passagem pela polícia. Os vizinhos confirmam que não há histórico de violência na família. Ele saía de casa, ele passava umas 2 semanas na rua e ela procurava até meia-noite, 3 horas da madrugada, correndo na rua, procurando ele e não encontrava. Ela não é de bater. Ela é uma pessoa fraca de condições, mas ela vende as roupas dela, o bazarzinho dela, para sustentar os filhos. A situação da mãe vai ser resolvida nesta sexta pela Justiça em audiência de custódia. Ela vai responder pelos crimes de maus tratos e lesão corporal, com pena que varia de 6 meses a 4 anos. Como a mulher não tem passagem pela polícia e também é responsável pelos outros filhos pequenos, pode responder em liberdade. Segundo o delegado, o menino agredido será encaminhado para um abrigo até encontrar um novo lar, porque a mãe diz que não quer mais a criança. Ele e os irmãos estão sob cuidados do Conselho Tutelar. Colocar essa criança no abrigo é penalizá-la mais uma vez. Vamos torcer para essa história ter um fim positivo. Depois de ser criticado pela articulação política ruim, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira líderes de vários partidos em busca de apoio para a reforma da Previdência. Representantes de 6 legendas foram ao Palácio do Planalto: MDB, PSDB, PRB, PP, PSD e DEM. Juntos, somam quase 200 deputados. O presidente pediu apoio para as reformas. Haverá um esforço bastante intenso no sentido de mostrar aos parlamentares a importância delas para o Brasil. Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, apontou divergências em relação à reforma da Previdência. Nós não aprovaremos nenhum benefício menor que um salário mínimo, como também a questão rural. Se há uma diferença de idade na área urbana, por que não há na área rural? A questão dos professores, queremos discutir. A questão da capitalização, o modelo não está claro. Os representantes do PP e do PRB saíram sem falar com a imprensa. Nenhum partido prometeu fechar questão, ou seja, garantir votos de toda a bancada. Nem mesmo o DEM, que comanda ministérios importantes e que teve como um dos representantes na reunião o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O que está se fazendo hoje é iniciando uma conversação com os presidentes dos partidos. Jair Bolsonaro achou que poderia delegar a articulação política a líderes do governo no Congresso, ou no máximo que essa batata quente iria para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A ideia se mostrou desastrosa e ele foi convencido a assumir pessoalmente parte dessa missão. Todos compreendem que a urna nos deu uma atribuição de construir uma nova forma de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Depois da visita a Israel, o presidente agora planeja uma viagem a países árabes. Está sendo pressionado pelo mercado brasileiro a fazer um gesto a essas nações, para as quais o Brasil exporta 14 bilhões de dólares por ano. A foto oficial de Bolsonaro entrou para a galeria de presidentes da República do Palácio do Planalto. Mais 2 funcionários do alto escalão do Ministério da Educação foram exonerados nesta quinta-feira. Em meio à crise, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues tentou explicar a declaração dada durante uma entrevista de que fará mudanças nos livros didáticos. Segundo ele, não houve ditadura nem golpe militar em 1964. Na entrevista ao jornal Valor Econômico, o ministro foi questionado sobre o período da ditadura. Ricardo Vélez foi enfático em afirmar que não houve golpe. Em relação aos livros didáticos, ele disse que é papel do MEC prepará-los para que crianças possam ter a ideia verídica do que foi sua história e que haverá mudanças. A afirmação polêmica repercutiu e chegou ao Congresso. Há sim necessidade de se mudar alguns pontos, de fazer alteração para que a sociedade, sobretudo os nossos jovens estudantes, possam ter mais contato com a verdadeira realidade. Ele quer garantir que a versão dele esteja nos livros didáticos e desconhece a versão da história. O Brasil tem mais de 400 mortos e desaparecidos. Muitas famílias não enterraram seus mortos. Nas redes sociais, o ministro tentou se explicar, chamou o jornalismo brasileiro de raivoso e defendeu que as mudanças nos livros são para trazer uma versão mais ampla da história. As mudanças preocupam especialistas em educação e historiadores.
A história existe para mostrar o que aconteceu. Interpretar o fato é livre para qualquer um. Existem N interpretações diferentes sobre o mesmo fato histórico. O que não pode haver é deturpar esse fato. Nesta quinta-feira, Vélez Rodrigues preferiu não gravar entrevista sobre mais uma polêmica envolvendo o Ministério da Educação. Enquanto isso, alguns projetos da pasta seguem atrasados. A Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, ligada ao Ministério Público, cobrou do INEP a conclusão dos trabalhos da comissão que analisa as questões da prova do Enem e deu um prazo de até 5 dias para a resposta. E mais exonerações foram confirmadas. Bruno Garchagen deixou o posto de assessor especial do ministro e a chefe de gabinete, Josi de Jesus, também foi demitida. Para o lugar dela, mais um militar. Com essas exonerações, já chega a mais de 10 o número de funcionários afastados do MEC em pouco mais de 3 meses. E você vai ver a seguir, Justiça do Paraná manda soltar ex-governador Beto Richa. Briga com socos e pontapés cancela a eleição para presidente da Câmara de Vereadores de Macapá. Michel Temer vira réu em denúncia de lavagem de dinheiro envolvendo reforma na casa da filha dele. Você vai ver já já no SBT Notícias.